Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Saudade dos irmãos, não é? Mas vamos esperar em Deus, né? Para que logo possamos nos reunir no templo, cultuar, abraçar uns aos outros. Que Deus nos abençoe, acabando com essa pandemia, não é? Mas estamos vivendo numa época em que precisamos buscar mais a Deus, né? Buscar mais a Deus, ou melhor, buscar a Deus nós temos que buscar sempre. Nessa época é uma época que nos leva a reconhecer que devemos buscar a Deus, né? Sabemos que é uma época de incerteza, muitas vidas estão passando uma situação bem complicada. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Como diz o salmista, olhei para o monte, de onde me virá o socorro. Socorro vem do Senhor. Que saibamos, irmãos, e creiamos que todo o nosso socorro vem do Senhor. Bem, o texto de hoje, irmãos, para a nossa meditação, é 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou estar lendo para os amados, 2 Reis 4, do 1 ao 7. Diz assim então: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus filhos, 2 filhos, para lhe serem servos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei com o resto. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vemos aí Deus suprindo aí a necessidade daquela família carente, não é? Sabemos, irmãos, quando nós somos reverentes ao Senhor, nós temos as nossas necessidades supridas, e essas bênçãos vêm sobre as nossas vidas e que se estendem à nossa família também, né? Vamos lembrar aqui como o caso de Salomão, rei que acabou desobedecendo a Deus, e Deus disse que iria dividir o seu reino, e não dividiu na mão dele por amor do seu pai Davi, né? Ou seja, Davi, o homem de Deus, o homem abençoado, fez com que as bênçãos fossem até ao seu filho, né? Nós vemos também lá em Atos capítulo 16, versículo 30 a 31, quando o carcereiro de Filipe pergunta para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Ele diz: crê que tu e tua casa serás salvo, né? Então o Senhor assim sempre tem as suas bênçãos para aquele temente, aquele reverente, que se estende até a sua família. O Senhor guarda, como diz lá Deuteronômio capítulo 7 e 9, o Senhor guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então o Senhor tem promessa, não é, para
quem é reverente a ele, para o reverente e para a sua família também. Razão essa que essa viúva, né, e seus filhos foram salvos da escravidão, daquela situação complicada. Como lemos o texto, né, o pai de família morreu e ficou dívida, e os filhos deveriam servir como escravo para que pagasse a dívida, não é? Então, para essa viúva, estava ali uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. E o texto ensina aqui que é nessa situação que você pode ver de uma forma assim mais visível, né? A mão de Deus sustentando e cuidando. Ou seja, a reverência ao Senhor produz benefícios, não só aquele que é reverente, mas os benefícios que se estendem até a família. Veja bem que essa mulher aqui estava numa situação complicada. Por causa dos seus filhos, ficou viúva e seus filhos iam ser levados como escravo. Então, uma situação complicada no sentido sentimental, porque não é nada fácil para uma mãe ficar sem os seus filhos, e também, por outro lado, o sustento, né? Porque aquela viúva, com certeza, ia passar privações e ela, com certeza, ia precisar dos seus filhos para que pudesse sustentá-la. Então, veja bem, uma situação bem complicada, porque uma coisa é ler assim o texto, outra coisa é você ver aquela situação, aquela viúva, só ela e os seus filhos sendo levados como escravo, e como iria ser sustentada. Então, uma situação muito difícil, né? E o texto está aqui registrado para que a gente possa compreender e entender que Deus está sempre conosco, não importa qual seja a situação. Ou seja, todos os cristãos são sujeitos a passar de situação difícil. Todos estão sujeitos a entrar em uma dificuldade, inclusive os servos de Deus também. Mas o Senhor socorre os seus, socorre a sua família, não é? Como diz aí no versículo 1, né? A mulher procurou o profeta, clamando ao profeta Eliseu: meu marido morreu, teu servo morreu, né? E tu sabes que ele temia ao Senhor, ou seja, tu sabes que o meu servo, o meu marido que morreu, ele temia ao Senhor, ele era uma pessoa reverente ao Senhor, tu sabe disso, né? Mas o Senhor socorre, não é? E aquele homem, ele tinha uma vida, ou que faleceu, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Como diz aqui a mulher: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele era um homem reverente ao Senhor. Entendeu? Então aí está também a razão porque tudo isso aconteceu. Porque nós podemos observar, lá em Isaías 59, 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida para socorrer, auxiliar, e o ouvido do Senhor não está surdo para que possa socorrer, mas os teus pecados faz uma divisão. Então aí está o problema, não é? Então aqui a mulher declara: tu sabes que o meu marido era reverente ao Senhor. Então aí fez toda a diferença na vida daquela viúva, na vida daqueles dois filhos, não é? O pai era reverente. Está aí, ó, uma dica: pais, sejam reverentes a Deus, porque não só você vai receber os benefícios de Deus, mas esses benefícios vão se estender até os seus filhos também, não é? Então, aos reverentes o Senhor livra de situação complicada, embaraçada, não é? Como essa situação aqui, uma situação complicada. No versículo 2, não é? Diz aí o Eliseu: e perguntou: o que tenho de fazer? Dize-me o que tem em casa. Ela respondeu: a tua serva só tem uma botija de azeite, não tem mais nada. Acabou tudo, né? Acabou tudo. Então, ele dá aí a condição para sair dessa situação. Deus deu a condição para essa mulher sair dessa situação. O Senhor é benigno, ele tem misericórdia, como já foi dito, até 1000 gerações. Uma mulher viúva, com 2 filhos,
o qual ia ficar sem esses filhos, porque iam ser como escravos, ia sair como escravos para pagar a dívida que o pai deixou, e o Senhor ali traz o problema, né? Depois do pai morrer, ter deixado a dívida ali, né, os filhos iam ser como escravos. É o que aconteceu, né? É o que estava acontecendo. Os filhos iam como escravo para acertar os compromissos do pai que ficou devendo. E aconteceu o contrário. O pai morre, vai para a glória, porque diz aqui o texto, ele era temente a Deus. Ele era reverente a Deus. Então o pai morre, vai para a glória, e os filhos são abençoados, não é? Têm as suas necessidades supridas. Por quê? Porque o pai era reverente a Deus. Então veja bem, a viúva, quando viu que ia perder seus filhos, buscou a Deus através do profeta, e a solução veio. Não é? É interessante entender, irmãos, que Deus não acabou com a dívida dela, mas Deus deu a condição que ela pagasse a sua dívida, né? A dívida que o marido deixou, né? Ele deu a condição para... Deus sempre dá a condição, ou para sair de uma situação complicada, ou a força para suportar a situação complicada. É por isso que diz o salmista, como eu já disse anteriormente, olhei para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor. Então é assim, ou o Senhor te livra daquela situação complicada, ou Ele te dá a condição para você suportar aquela situação complicada. Esse é o nosso Deus, né? Tudo muda quando se coloca Deus em primeiro lugar. Então, tudo mudou na vida daquela viúva. Numa situação complicada que ela se encontrou, né? Viúva, apenas com os 2 filhos, e os 2 filhos que iam embora como escravo, né? Uma crise tremenda, e a crise ali se desfez. Por quê? Porque esse pai de família era reverente a Deus. Toda a diferença faz na nossa vida é ser reverente a Deus. Que sejamos reverentes a Deus. E aí aparece, essa mulher busca o homem de Deus, e o homem de Deus trouxe a ela a orientação. O homem de Deus é um orientador. Eliseu, tomando conhecimento do caso, orienta a mulher, né, para trazer a solução. É Deus que traz ou dá os recursos para que o seu povo, aquele que serve a Ele, saia das situações complicadas que possa vir. Para as coisas acontecerem assim de forma positiva, precisa fé, intimidade com Deus, obediência e humildade. Nós encontramos isso naquela viúva, não é? Fé, intimidade com Deus, obediência e humildade. A viúva, ela era uma mulher de fé. No versículo 3, lemos assim: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Versículo 4, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita ali o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Lembramos aqui um conselho que o Senhor Jesus deu mais tarde, em Mateus 6, né? Quando você quiser orar em secreto com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, e ali Deus vê você em secreto e atende a você ali em secreto,
E é mais ou menos isso que aconteceu aqui, muitos anos antes de Cristo vir como homem, né? Como se apresentar como homem. Aqui diz, entra, fecha a porta, né, sobre ti, sobre teus filhos. Então a mulher, ela fez assim. No versículo 5, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Ela tinha estas qualidades, irmãos. Esta mulher era uma mulher de fé, ela era obediente, humilde e tinha intimidade com Deus, né? Esse exemplo que ela deixou é muito importante para que tenhamos também as nossas necessidades supridas. Fé, obediência, humildade e intimidade com Deus. Esta mulher foi exemplo de fé. Fez conforme o profeta Eliseu disse. Vai, empresta muitas vasilhas vazias. Ela não questionou nada. Vou fazer o que com essas vasilhas? Eu só tenho em casa um pouco de azeite em uma vasilha também. Ela não questionou nada. E fé é isso. Não se questiona nada. O profeta disse, faça isso, empreste vasilhas e vá para a sua casa. Né? Faça isso. Né? Ela fez sem questionar nada. Exemplo de humildade. Essa mulher foi emprestar vasilha. Ele disse, vai emprestar vasilhas aos teus vizinhos. Versículo 3 diz isso. Vai, né? Vai aos teus vizinhos. Ela vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Ela foi emprestar, né? Aí acaba uma pergunta. Você vai bem com os seus vizinhos? Está vendo aí como é importante? Já pensou se essa mulher tivesse problema, fosse uma mulher ranzinza e que os vizinhos não tivessem amizade com os vizinhos? Já pensou se essa mulher fosse uma mulher que brigava com os vizinhos? E agora? Como é que iria emprestar vasilhas dos vizinhos? Então é interessante isso. A gente nunca sabe quando vai precisar de um vizinho, não é verdade? Então, está vendo? Como é interessante viver em harmonia com aqueles que nos cercam, nós nunca sabemos, né? Você acha que passou na cabeça dessa mulher que um dia ela ia na casa dos seus vizinhos pedir vasilhas emprestadas? Né? Tá vendo como é bom ser amigo dos vizinhos? Né? Essa mulher também foi exemplo de obediência. Ela partiu emprestar vasilhas, entrou na sua casa e fechou a porta, conforme o profeta disse. Né? Ou seja, as coisas sagradas, irmãos, não se destinam a satisfazer a curiosidade pública, mas de atender à necessidade de um servo. Você não precisa, né, fazer um alarde. Né? Vamos lá, olha, vamos fazer aí uma propaganda aí de que é servir a Deus. Né? É bem assim que a gente vê na televisão, né? Coloca lá a sua vasilha lá com um pouco de óleo e vai enchendo uma vasilha e enche outra para que todo mundo veja você. Não, Deus não faz isso. Deus não manda fazer isso. Deus diz, entra no teu quarto, entra na tua casa, fecha a tua porta lá e só você e Deus. Pega a sua vasilha que tem um pouco de azeite e vai enchendo todas as outras. E aquele azeite da boteja nunca acabava, né? Até que enchesse todas as outras vasilhas vazias. Então é isso, irmãos. Para muitos, estariam observando talvez o problema daquela mulher. Quem sabe quantas vidas estivesse lá olhando. E agora, o que aquela mulher vai fazer? Né? Viúva, e os filhos aí estão para sair de casa como escravos. Quem sabe muitos ali tivessem um olhar de piedade. Nós não sabemos o que passava, né? O que passava na cabeça das pessoas que tinham conhecimento do problema daquela mulher. Quantas vidas talvez estivesse ali observando. E seria uma situação muito oportuna, né? Na mente humana, de fazer aquele milagre ali visível para todo mundo ver. Interessante isso, né? Uma situação bem diferente do que a gente vê na televisão, né? Bom, deixa para lá.
O fato é que o profeta disse: entra na tua casa, fecha as portas e ali só você e Deus, pega a sua vasilha que tem um pouquinho de azeite e começa a encher as demais vasilhas. E foi isso que aconteceu, né? O servo de Deus é cuidado por Deus. O resultado da intimidade com Deus traz a solução para o nosso problema. Essa mulher tinha intimidade com Deus. Ela era uma mulher humilde, era uma mulher de fé, era uma mulher de obediência, fez conforme o profeta disse, e ali o seu problema foi resolvido. Grande lição para nossas vidas. Fé, obediência, intimidade com Deus. E o primeiro caso foi a reverência do marido. Devemos ser, irmãos, reverente a Deus. Ter uma vida de reverência a Deus. Uma vida de fé, uma vida de humildade e uma vida de obediência. Com certeza, Deus vai estar sempre suprindo as nossas necessidades e nos ajudando nos nossos problemas que podem surgir e que talvez não tenhamos condição de resolver. O Senhor resolve. O Senhor desfaz o problema ou nos dá a força, a condição para enfrentar o problema que possa vir. Por isso, precisamos ter uma vida de reverência a Deus, uma vida de fé, obediência e humildade. E no mais, é com Deus. Então, concluindo, irmãos, hoje não é diferente. Estamos sujeitos a tantas dificuldades, em especial nessa época que estamos passando por conta da pandemia, não é? Quantas vidas, como eu já disse anteriormente, e nós sabemos, não é, que estão passando privações, né? Vidas que perderam empregos, né? Outras que estão doentes, outra que sente a dor das vidas que partiram. São tanta situação. Jesus não disse que não teríamos problema, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, né? Mas também ele disse que estaria com os seus, né? Diz: estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós sabemos, irmãos, que a presença de Deus é uma presença que supre as nossas necessidades, é uma presença que provê aquilo que precisamos, né? Precisamos, irmãos, com fé e obediência, levar os nossos problemas a Deus, né? Esta viúva foi sábia, buscou na fonte certa, uma fonte inesgotável. Ela buscou em Deus a solução para o seu problema. Mas uma coisa que não podemos esquecer, primeiro é reverência. Que tenhamos uma vida de reverência a Deus. Se você é reverente, consequentemente você será obediente, né? Ter fé e humildade. Com isso, podemos ter certeza que o Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. E os problemas que possam nos vir pode ser até demasiadamente grande na nossa forma de ver, mas com certeza Deus vai trazer a solução do nosso problema ou nos dará a condição de superar esse problema. Por isso, que tenhamos uma vida de reverência e de confiança e obediência ao nosso Deus. No mais, Ele fará. Amém? Que Deus nos abençoe.